Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje, aproveitando o hype de Jurassic World Domínio, que chegou hoje aos cinemas do mundo inteiro, eu resolvi falar de um filme da Disney que tem tudo a ver com Jurassic World, né? O nome do filme mostra que tem tudo a ver com Jurassic World. Como eu não vou fazer crítica de Jurassic World por motivos óbvios, né? É um filme da Universal, o nome do canal é Disnéfilos e não Universal Éfilos, né? Então eu resolvi manter o canal no hype desse filme, falando de um filme da Disney. A gente vai fazer isso agora, inclusive de uma animação da Walt Disney Animation Studios, que é uma coisa que faz tempo que eu não falo aqui no canal, né? Bom, sem mais enrolação, vamos pro que interessa. Se você por acaso é novo aqui no canal, se inscreva e deixa o like nesse vídeo, que isso é muito importante pro canal continuar crescendo. E agora sim, vamos pro que interessa. Roda a vinheta. Dinosaur. So let's repeat. Dinosaur. Ah, Pedro, tá de sacanagem. Viajei. Porra. Dinossauro. Filme de 2000, dirigido por John Harrison e Robert Nelson Jacobs. Dinossauro é, sem sombra de dúvidas, um dos filmes mais esquecidos pelo público da Walt Disney Animation Studios. Isso é uma coisa que afetou boa parte dos filmes dos anos 2000 da Disney, desde Fantasia 2000 até meados de Bolt, Princesa e o Sapo ali, porque nesse momento aí Pixar e DreamWorks estavam vivendo os seus dias de glória, os seus auges, e a Disney estava num momento onde ela estava tentando se reencontrar, tentando se redescobrir, e por causa disso era um momento de baixa desse estúdio de animação. Por esse motivo, essas animações acabaram sendo esquecidas e isso acabou afetando o Dinossauro. E Dinossauro é talvez um dos maiores sintomas dessa tentativa da Disney de se reinventar, de se redescobrir, né? A gente tem a DreamWorks, né, que obviamente não começou fazendo animações em 3D, mas se consolidando com muita força dentro desse mercado nesse período dos anos 2000, né, com Shrek e as outras animações que vieram posteriores, e a gente tem a Pixar ali que já começou consolidada nesse segmento de animações com Toy Story, e aí foi construindo a sua história durante esse período também, né? Já a Disney tinha suas animações clássicas em 2D e Dinossauro foi a sua primeira investida nesse mercado das animações 3D. Investida que deu certo, a gente não pode negar os números, mas Dinossauro, sem sombra de dúvidas, não é nem de perto o sucesso que foi Toy Story ou qualquer outra animação em 3D da Pixar ou da DreamWorks, né? E por essa razão a Disney ainda passou o resto dos anos 2000 se arriscando novamente nas animações 2D, voltando a praticar ali a animação 3D com Galinha Chicken Little, com Bolt Supercão, aí já numa nova fase desse estúdio que já estava começando a se reestruturar, né? E o mais legal de Dinossauro como animação 3D é que hoje eu diria que essa animação aqui tem uma proposta que eu chamaria de prima da proposta do live action de O Rei Leão. Obviamente o live action de O Rei Leão, ele é mais animação do que Dinossauro. Mas por que você está falando isso? O live action de O Rei Leão é um live action, isso aqui é uma animação? Sim, mas o live action de O Rei Leão ele foi filmado inteiro em realidade virtual, tal, aquelas coisas lá. É um filme 100% animado, com aquela animação ultra realista. Dinossauro tem personagens que, obviamente, levando em consideração as limitações da tecnologia da época, são hiperrealistas, são o mais próximo de realista possíveis, né? Esses personagens do filme, né? E esses personagens são inseridos, em sua grande maioria, em cenários reais, né? O filme ele tem cenas filmadas ali na Venezuela, né? Então você tem ali cachoeiras, montanhas, praias, tudo aquilo ali é real. E também tem muita coisa filmada em estúdio, né? Como se eles fossem fazer uma animação em stop motion, sabe? Fizeram um cenário em estúdio, filmaram aquilo e foram inserindo os personagens em animação dentro daquele cenário filmado, né? Então existe aqui uma técnica que é muito inovadora, né? Que a gente não havia visto isso anteriormente no cinema, na animação, e eu também não me lembro de ter visto isso em outras animações posteriormente, né? Normalmente a gente tem lá, vamos lá, animações que são filmadas, né? A gente tem stop motion, por exemplo, a gente tem aquelas animações de bonequinhos, tal, né? Mas a gente não teve mais, com tanta força assim, essa mescla de animação em 3D com o cenário real, sem ser essas animações mais cartunescas, com essa proposta híbrida, como por exemplo, Uma Cilada para Roger Rabbit,
antigamente, ou essas animações tipo Tico e Teco, que saiu agora, aquela do basquete, como é que é o nome daquele filme do basquete lá? Space Jam, né? Essas animações assim, Tom e Jerry, que são híbridas, né? Mas essa proposta de ser uma animação que mistura é uma coisa diferente, né? Não é reinventar o mercado, não é uma coisa completamente, nossa, que coisa nova, não, porque existia essa proposta híbrida, mas da maneira que foi feita em Dinossauro era uma coisa inovadora, né? E realmente o filme tem uma proposta de ser um pouco mais realista, né? Você pode reparar como os personagens animados aqui são muito próximos do realista, né? Eles têm traços um pouco mais cartoonizados até, né? Principalmente os lêmures, mas ainda assim é muito próximo do real. E por mais que seja muito bonito, né? Principalmente levando em consideração o trabalho da época, né? A tecnologia existente na época, a gente não pode negar que isso envelheceu um pouco mal, né? Eu não sei se o Rei Leão hoje vai envelhecer tão mal assim daqui 20 anos, mas fato é que Dinossauro hoje é um filme estranho visualmente, né? Porque a gente sabe que hoje a tecnologia é muito mais próxima, né? Mas ainda assim, Dinossauro tem uma peculiaridade que é um charme, sabe? Esse estilo que o filme tem visualmente acabou sendo um estilo que ficou charmoso. Então, por mais que não tenha envelhecido bem, que você note os efeitos ali, os personagens têm uma movimentação meio mais ou menos, essas coisas, ainda assim isso é bastante charmoso. Eu posso fazer uma comparação, obviamente guardando as proporções, com o próprio Jurassic Park, né, que é um filme mais antigo, que também tem ali os efeitos visuais um pouco datados, mas ainda assim existe aquele charme, né, e eu diria que o mesmo efeito acontece aqui com o Dinossauro, lembrando, obviamente, guardadas as devidas proporções. Mas apesar do trabalho visual do filme ser muito competente, muito belo, né, a gente sabe que o filme foi um sucesso de bilheteria, o filme foi muito marcante, né, lembrando que o filme custou ali cerca de 130 milhões de dólares para ser produzido e arrecadou ao todo 350 milhões de dólares em bilheteria, se tornando a maior bilheteria de uma animação no ano de 2000 e a quinta maior bilheteria do cinema naquele ano. Então são números expressivos, né? Mas o filme caiu sim no esquecimento. E eu acredito que o principal motivo para o filme ter caído no esquecimento não é a técnica utilizada, nem a beleza ou não do filme, e sim a trama, a história sendo contada e os personagens dentro dela. Porque, por mais que exista esse primor técnico visual que a gente não pode negar aqui, no roteiro e nessa história contada, sabe, eu acho que não existe tanto primor assim, muito pelo contrário. Eu arrisco dizer que Dinossauro, de todas essas animações da Disney, desses obscuros anos 2000 aí, é o filme que tem um dos roteiros mais fracos, sabe? E por mais que a gente possa ter outras animações desse período com roteiros também não tão bons assim, existe uma coisa nas outras animações todas que não existe em Dinossauro e é o que mais pesa contra, que é personagens carismáticos. Você pode pegar qualquer dessas animações aí mais ou menos desse período. Vou listar aqui, ó. Galinho de Ken Little, Nem que a Vaca Tussa, Irmão Urso, Planeta do Tesouro, Atlantis e o Reino Perdido. São todas animações ok. Todas animações com um roteiro mais ou menos, né? Mas ainda assim, todas as animações têm personagens marcantes, né? Ou algum outro elemento que também seja marcante, né? Vamos lá. Em Galinho de Ken Little, Nem que a Vaca Tussa, por exemplo, a gente tem o humor como um elemento muito marcante. E os personagens extremamente carismáticos. Em Irmão Urso, apesar do roteiro ser fraco e o filme ser clichê, nós temos os personagens muito carismáticos, não tem como você não se importar com o Koda, por exemplo, e também a trilha sonora marcante, que ajuda o filme a conquistar o público, né? Em Atlantis e Planeta do Tesouro, os personagens novamente são carismáticos e a aventura toda é muito cativante, né? Já Dinossauro não. Os personagens não são carismáticos, não são cativantes, você praticamente não se importa com nenhum deles do que está acontecendo, o desenvolvimento da história é excessivamente lento, né? Às vezes parece que o filme é tão pesado quanto os dinossauros dentro do filme, sabe? O filme parece que demora pra caminhar. E a trama, além de muito previsível, é completamente clichê, básica, sabe? Sem nada que dê aquele charme no filme, que nem esses outros filmes fracos dos anos 2000 da Disney tem pra dar esse charme, sabe? E isso acaba pesando contra Dinossauro e a favor de todos esses outros filmes. Quando você vai comparar um com o outro, falar entre Dinossauro e Galinho de Ken Little, eu prefiro Galinho de Ken Little, porque é um filme mais divertido de ser assistido. É óbvio que visualmente Dinossauro é muito mais bonito do que Galinho de Ken Little, mas Galinho de Ken Little é mais gostoso, você dá mais risada, você se importa mais, é um filme que prende você mais. Eu tô usando Galinho de Ken Little de exemplo, porque de todos esses filmes utilizados como exemplo é o mais fraco de todos, né? E ainda assim ele consegue me fisgar mais do que Dinossauro. Os personagens são subdesenvolvidos, as tramas, as subtramas entre eles são subdesenvolvidas e subaproveitadas pelo filme. Você poderia fazer ali longas reflexões
reflexões sobre essa política aí de uma pessoa liderar querendo que só os mais fortes vençam e o outro ali tentar mudar essa visão para que todo mundo possa vencer junto. Você poderia fazer reflexões sobre uma pessoa que cresce sem os pais e é adotado por uma família, sabe? Você poderia aprofundar bastante nas relações de amizade entre eles para gerar ali uma certa empatia, né, do público para com esses personagens e principalmente construir uma trama de romance fofa entre os dois personagens que acabam se conhecendo ali, o Aladar e a Neera, né? Mas ainda assim, nada disso é feito de maneira competente pelo filme. E por causa dessa falta de competência nesse desenvolvimento desses personagens, por mais que a história até seja boa, apesar do clichê, você não se importa muito e falta aquela coisa marcante. E essa falta dessa coisa marcante acaba resultando no que aconteceu com o Dinossauro. Não é um filme marcante, a gente acabou esquecendo de Dinossauro e isso é uma pena, né? E a culpa é principalmente desse roteiro. E uma coisa que eu também não gosto em Dinossauro, que eu acho que é talvez o único filme da Disney que tenha esse problema, eu não me lembro de outro assim de memória das animações, que é a trilha sonora, sabe? Se a gente pegar qualquer outra animação da Disney, e a gente vai pegar aqui como exemplo de Jurassic Park de novo, um elemento muito marcante desses filmes mencionados é a trilha sonora. As animações da Disney têm como característica suas trilhas sonoras. E quando você pega as animações da DreamWorks do mesmo período, as animações da Pixar do mesmo período, todas elas têm a trilha sonora marcante. Pode não ser o elemento mais marcante do filme, mas ainda assim, se eu soltar uma música, você vai ouvir e vai falar, isso é de Shrek, isso é de Monstros S.A., isso é de Procurando Nemo, isso é de Toy Story, isso é de Carros. Se eu soltar a música de Jurassic Park, você vai ouvir e falar, isso é Jurassic Park. Agora, se eu soltar qualquer música de dinossauro, você vai ouvir e falar assim, não faço ideia de que filme é essa música, sabe? E esse é um tempero que, obviamente, não faz tanta falta, mas você nota que se ele existisse, esse tempero, que é a trilha sonora com mais força, né, poderia contribuir a favor do filme. Imagina se você ouve uma música e você olha e fala, essa música é muito boa, é daquele filme Dinossauro da Disney, com certeza pesaria a favor. Eu adoro James Newton Howard como compositor, ele compôs trilhas sonoras de Jungle Cruise, de Raya e o Último Dragão recentemente, duas trilhas maravilhosas, mas aqui em Dinossauro ele faz o que pra mim é um dos piores trabalhos da sua carreira e isso acaba atrapalhando também nessa falta de uma coisa marcante dentro do filme, o que é uma pena. Porém, por mais que o filme tenha esses problemas, existe um charme na versão nacional desse filme que eu não posso deixar de mencionar, que é a dublagem nacional dele. Não considero uma dublagem boa, tá? Eu acho a dublagem desse filme aqui mediana pra ruim, né? E ainda é uma dublagem, você sabe que eu prefiro assistir o filme no idioma original. Mas eu assisti o filme no idioma original 2 vezes já e nenhuma delas me pegou, sabe? E não adianta, você é pego pelas vozes nacionais, né? Porque todo mundo conhece o Fábio Assunção, a Malu Mader e principalmente a Hebe e a Nair Belo, que apesar de não serem boas dubladoras, não serem dubladoras de ofício, né, são carismáticas e elas acabam transferindo esse carisma para as personagens delas, né. Todos os personagens na versão nacional são mais carismáticos do que as versões originais e isso se deve à dublagem, né, desses Star Talents que foram colocados aí. Não gosto da inclusão de Star Talent, não tô defendendo a inclusão de Star Talent, mas nesse caso aqui, pelo menos salvou um pouquinho o filme, vai. É melhor você ver a versão nacional mesmo, com a Hebe, com a Malu Mader, com o Fábio Assunção, com a Nair Belo, porque pelo menos é mais gostoso de ouvir essas vozes do que a versão nacional, que é mais sensal ainda. De maneira geral, Dinossauro tá longe de ser um filme ruim. Ele tem um roteiro muito fraquinho, muito padrãozinho, né? E esse é um filme meio sem tempero, sabe? Sem sal e sem açúcar. E essa falta de tempero, essa falta de ter aquela coisa marcante, acabou resultando num filme que é sim um bom filme, mas é um filme que infelizmente é esquecível. Por isso tudo que eu falei pra Dinossauro, eu dou uma nota 6. E agora eu quero saber a sua opinião aí. Concorda comigo? Discorda? Quero saber sua opinião, então comenta aqui embaixo, beleza? Vocês sabem que eu tô sempre lendo os comentários, leio todos os comentários e tô sempre respondendo os mais relevantes. Gostou do vídeo? Gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos? Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você por acaso é novo por aqui, dá uma fuçada no canal, tem bastante vídeo legal, então conheça aí os meus vídeos mais antigos e fique por aqui que eu também tô fazendo crítica de vários filmes da Disney também, tem Lightyear, um monte de coisa chegando aí pra gente fazer crítica, beleza? Deixa o like no vídeo que isso é muito importante pro canal continuar crescendo e me siga nas minhas outras redes sociais. Por lá tem mais conteúdo e você fica por dentro aqui das novidades do canal e do meu dia a dia, beleza? É isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!